Então, pastora Leia Mendonça, quando você sentiu ou entendeu que tinha um chamado de Deus para doar a sua vida ao Evangelho de Cristo? Eu nasci num lar evangélico, nasci na Assembleia de Deus, filha e neta de pastores, minha avó dirigente de círculo de oração. Então você imagina que eu já fui criada nesse meio, né? Eu fui gerada e foi gerado dentro de mim uma paixão por Cristo. Eu sei que Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador desde que eu era pequenininha. Com 7 anos eu fiz a minha primeira música. Com 9 anos eu já tocava acordeon na igreja e cantava, fazia dueto com a minha irmã, participava de peças de teatro, fazia monólogos, diálogos. Então eu sempre envolvida na igreja. No domingo meus pais passavam o dia todo na igreja, ia para a escola dominical, ficava na igreja, almoçava na igreja, ajudava a limpar a igreja e quando chegava de noite estava a gente lá fazendo a obra. Então eu sempre estive nesse meio, mas chegou um momento em que Deus me levou para um ministério mais específico. Porque, na verdade, eu gostava muito de cantar, de reger coral, de tocar teclado na igreja, né? Que eu era pianista da minha igreja. Então, eu estava indo até que eu me inscrevi num festival de música e ganhei esse festival. E daí em diante, o organizador do festival gravou um LP conosco e eu fui ser o carro-chefe do LP. A minha música deu título ao LP. Daí eu fiquei 6 anos no Altos Louvores, esse grupo maravilhoso, do qual eu sou fundadora junto com o falecido Edivaldo Novaes, até que eu saí, porque viver de banda, viver com banda, participar de banda é muito difícil, é muito complicado, né? Você tem que se adequar ao horário de todo mundo. A gente marcava ensaio para as 2 horas, começava às 6, e aí eu era novinha de casada, eu já estava grávida, e aquilo não estava legal para mim. Aí eu saí para ficar só na igreja. Mas aí é que eu entendi que Deus tinha me chamado para um ministério específico. Aí eu fui chamada pela MK para integrar o seu cast de cantores. E estou lá há 27 anos. Então, meu chamado se deu no meio do meu trabalhar. Porque tem gente que às vezes não faz nada para Deus e quer saber qual é o chamado. Eu nunca estive preocupada com o chamado. Eu vou ser muito sincera. O meu chamado. Eu nunca estive preocupada com isso. Eu sempre estive no meio do povo trabalhando. E Deus me pensou, né? E me trouxe para uma gravadora que me abençoa até hoje. Maravilha, maravilha. Então a Leia Mendonça nasceu no meio do fogo pentecostal. Ô, glória! Sou do fogo, né? Só que quando eu conheci um homem chamado Sérgio, maravilhoso, o meu Richard Guerre, homem lindíssimo, poderoso, ele era novo convertido na Batista. Então, ou eu fico na Assembleia sozinha, ou eu vou para a Batista para ficar com ele, porque ir para a Assembleia ele não se adequou. Então eu fui para a Batista e lá eu me casei com ele e hoje nós somos pastores da Igreja Batista Nova Jerusalém.